Olá, você que está nos acompanhando aqui nos canais de comunicação da CUT. A gente está aqui em mais um bate-papo. Vamos falar mais uma vez sobre o G20 Social, evento que acontece de 14 a 16 de novembro lá no Rio de Janeiro. E a CUT tem uma participação ativa. A gente está aqui com o secretário-geral da Central Única dos Trabalhadores da CUT, o Renato Zulato, justamente está participando também da organização de tudo isso. Trouxe, inclusive, aí a colinha, né, Renato? Eu já vi que você trouxe as suas anotações aí para a gente não perder nenhum detalhe, né, Renato? Seja bem-vindo. É isso, André. Nós da CUT estamos mobilizando pela importância que o G20 Social, o investimento que o governo Lula está fazendo, mostrar para o mundo que nós temos aqui no Brasil uma participação popular em todos os níveis. Então, nós da CUT estamos organizando, junto com o movimento sindical e com os movimentos sociais, uma grande participação no G20. Nós já temos hoje, conversando com as CUTs estaduais, nós já temos hoje, só da CUT, em torno de 2.000 pessoas que estarão presentes, fora o pessoal do Rio de Janeiro, que vai estar também somando conosco. Isso só da CUT. Se você pegar as outras centrais sindicais que também estão mobilizando, e dos movimentos sociais, a gente está trabalhando aí com mais de 10.000 pessoas participando. A expectativa é que seja muito lindo esse evento. Antes da gente continuar aqui na programação, vamos só para quem para quem está pegando o bonde andando, vamos dizer ainda, que não sabe o que é G20, não sabe o que é G20 Social, só fazer aqui uma breve explicação. G20, sabe, a gente sabe, são as 20 economias mais ricas do mundo, as economias emergentes, enfim, os líderes, né? Os líderes dos países, eles se reúnem no G20. Já o G20 Social é composto pela sociedade civil. Então você tem vários grupos de engajamento, que é o que se chama, de vários setores da sociedade. Entre esses setores, a representação dos trabalhadores, que é o grupo Labor 20, ou L20, trabalho, né, que faz parte desses grupos de engajamento, e é o grupo que a CUT coordena. Então, o que acontece? O G20 Social, essas entidades, elas levam as pautas para o G20, para a cúpula do G20, para reivindicar para que essas pautas sejam incluídas nas políticas, nas decisões que esses líderes mundiais vão tomar para cada país. Certo, Renato? É esse o caminho, né? É isso, André. Nós, do movimento sindical, do mundo do trabalho, nós participamos em Fortaleza, na construção do L20, que é dentro dos grupos de engajamento, como você colocou, nossa tarefa é organizar o trabalho. Então, os nossos documentos, nossos materiais, junto com as outras centrais sindicais, brasileiras e internacionais, ele tem um documento que volta para o mundo do trabalho, que é geração de emprego decente, preocupado com o meio ambiente, com a transição justa. Então, essa é a nossa pauta que estará nos nossos documentos. Mas eu queria tratar com você, André, se já é agora. A programação? A programação. Eu queria te perguntar, a gente sabe que a programação ela está sendo construída, enfim, né? Tem várias pessoas que estão contribuindo com isso, mas o que a gente já tem preparado, Renato? Quase 90% já construído. Nós vamos estar no dia 14 ao dia 16. No dia 14, nós vamos ter as atividades autogestionáveis, que nós estamos chamando de Dia das Vozes, onde tem 172 atividades no movimento sindical. Nós temos lá já programado duas grandes plenárias, duas grandes atividades, uma das 14 às 16 horas, que é das centrais sindicais, e logo após, das 16 às 18 horas, uma atividade da CUT, que os espaços lá são um espaço para 300 pessoas. Então, além disso, temos algumas outras atividades do movimento sindical. Tem uma atividade que o DIESE está construindo com o Fórum Nacional de Mulheres das Centrais Sindicais, que vai tratar do tema da superação das desigualdades entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Também temos a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, que vai ter também uma atividade. A CODICEP, que é a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público e Federal, tem uma atividade da CUT Rio Grande do Sul, que eles estão trazendo a experiência do que eles já vinham construindo
mas exatamente no momento onde o Rio Grande do Sul passou por toda aquela situação de calamidade, que foram as cozinhas solidárias. É um Então, momento é muito uma importante experiência isso, né? onde um dos temas do G20 trata da pobreza, da fome, então tem uma experiência concreta, inclusive o espaço onde vai ser servida a alimentação lá para mais de 5.000 pessoas, vão ser, quem vai estar fazendo as alimentações são as cozinhas solidárias do Brasil todo, que vão estar se reunindo lá para demonstrar quando o movimento quer se organizar, ele consegue, tendo o apoio dos governos, da sociedade civil, então são uma experiência muito rica que nós queremos levar para o G20. A gente tem, antes de você continuar aí, assim, só para fazer aqui só para dar uma ilustrada, né? Ouvindo você falar e, enfim, vendo o propósito dessas atividades e o papel da CUT, das centrais sindicais, dos movimentos sociais no G20 social, a gente tem aquela sensação de que a gente sabe qual é a solução, a gente tem as soluções, os caminhos para que a sociedade seja uma sociedade melhor, mas isso precisa chegar lá em quem tem o poder da caneta, vamos dizer, né? A gente sabe como fazer um mundo melhor, só que eles têm que deixar a gente fazer e a nossa luta é justamente para que eles abram esse caminho, não é, Renato? É mais ou menos isso. É isso, nós estamos construindo já um ano, mais ou menos, nos últimos 6 meses, construção de uma proposta que vai nessa linha, para que nós tenhamos um mundo mais justo, um mundo com menos guerra, um mundo onde tem oportunidade para homens, mulheres, todos os segmentos da sociedade, para que o presidente Lula, nós vamos entregar esse documento para o presidente Lula, para que ele leve como contribuição no debate do G20 com os outros líderes dos estados, dos outros países que estarão aqui no Brasil. Então, além daquelas atividades que eu te coloquei, nós vamos ter também a atividade da Força Sindical, da CTB, das outras centrais sindicais, que vão estar fazendo as suas, como a CUT está fazendo. E temos uma atividade também dos sindicatos dos autônomos em moto e bicicleta, e uma importante atividade autogestionável, que nós estamos chamando de Teresa de Benguela, que é o coletivo de faxinas, que vai ser construído pelos sindicatos das domésticas, empregado doméstica a nível brasileiro, em todo o Brasil. Pode continuar, vamos lá. Como eu aqui disse, é aberto, Renato. Aqui eu falei do dia 14. Do dia 15, nós vamos ter 3 grandes plenárias no Espaço Cobra, que é o grande espaço que está sendo construído lá no Rio de Janeiro. No dia 15, no né? Dia 15. No dia 15, isso. Reforçando no dia 15. Dia 14 eu falei que são as atividades autogestionáveis, onde as centrais sindicais e a CUT e várias outras entidades vão estar fazendo durante o dia todo, das 9 até as 18 horas, com atividade com duração de 2 horas de uma para outra, para que a gente consiga participar e socializar, né? Não só no mundo do trabalho, com outros segmentos. No dia 15 nós vamos ter 3 grandes plenárias, que a primeira não, elas são simultâneas, com temas diferentes, que seria o combate à fome, pobreza e desigualdade, sustentabilidade, mudanças climáticas e transição justa, e reforma de governança global. Então, nós vamos ter lá umas 5.000 pessoas, 10.000, não sei ainda a quantidade que nós vamos ter, então é opcional. Se eu gosto de tratar do tema da pobreza, eu vou estar lá. Se eu gosto do tema do clima, eu vou estar nesse grupo. Ou da governança global. Também esses grupos vão produzir contribuições para que vai no documento que está sendo construído via o governo federal, um documento onde todas as representações da sociedade civil podem fazer contribuição, vai ter feito uma síntese desse documento para que o presidente Lula receba esse documento, que nós estamos organizando aí já em algum momento, já para fazer isso aí no dia 16. A ideia é no dia 16, que nós estamos construindo com os movimentos sociais, com o movimento sindical, é fazer uma marcha da classe dos trabalhadores, da sociedade civil. Nós ainda não temos local, está se estudando um roteiro, mas tem uma comissão vendo isso no Rio. Sim. Isso porque isso envolve organização, envolve também a logística da própria cidade, aí tem que consultar órgãos públicos. Você tem, culturalmente é feito em Copacabana, nós estamos vendo se é o melhor local, mas isso a gente está fechando o mais breve possível. E à tarde, o grande ato com o presidente Lula. A ideia é que começam às 2 da tarde, com fala das entidades que estão presentes, algumas atrações culturais,
e com o presidente Lula no indicativo por volta das 16, 17 horas, podendo ter alteração, né, depende da agenda do presidente, mas também vai estar presente o presidente da África do Sul, porque o próximo G20, no ano que vem, vai ser na África do Sul. Certo. E vamos convidar outros chefes de Estado para estar presente, fazendo uma fala para o povo brasileiro, mas a ideia mesmo dessa atividade é que o Lula receba, que o nosso presidente Lula receba uma contribuição dos movimentos sociais para que ele apresente no debate exatamente isso que você falou, que nós queremos um mundo mais justo, um mundo com mais paz, com menos guerra, um mundo que dê oportunidade para acabar com a pobreza no mundo, que não é a situação só do Brasil. Tem a dignidade, né? Da dignidade, do jovem ter espaço, a juventude ter espaço, não só do emprego decente, mas também ter espaço para lazer, para cultura, para os aposentados também, que hoje é uma categoria que praticamente todo mundo eles ficam meio que abandonados, então também tem uma pauta que é voltada para apoio aos aposentados, e para todos os segmentos da sociedade, racial, LGBTQI+, mulheres, negros, moradores de rua. Assim, é interessante que nas reuniões que a gente está indo no Rio de Janeiro, tem uma organização de moradores de rua que também estão se organizando para participar do debate lá no Rio de Janeiro. Por quê? Porque eles identificam que tem muita gente morando na rua, que são pessoas que já tiveram emprego fixo, são advogados, são metalúrgicos, químicos, trabalhadores da construção civil, que hoje, por uma situação que aumentou muito nos últimos 2 presidentes da República que nós tivemos, mas que o Lula está voltando a construir, está tomando iniciativa de construção junto com os governadores, com os prefeitos, para que a gente diminua essa desigualdade aqui no Brasil, né? Então, é muito importante a participação desse segmento, como nós vamos ter participação também das entidades que atuam com as favelas, a CUFA e outras também estão se mobilizando para estar participando do debate, porque são vários segmentos, né? Então, nós somos do mundo do trabalho, nós trabalhamos com carteira assinada, ou às vezes como PJ, mas estão vivendo no mundo do trabalho. Tem pessoas que estão totalmente alijadas da sociedade, né? Certo. Só para dar algumas para ilustrar aqui, né, localizar, o Renato falou principalmente desse segundo dia, né, que vai ter, são 3 plenárias, né, vai ser realizada a plenária dos eixos centrais, então, do G20, isso vai acontecer a partir das 9 horas da manhã, vai ser lá na Praça Mauá, no Rio de Janeiro. Esse é um momento que, para a Central, é muito importante, porque é nesse momento que é definido esse documento que vai ser entregue no dia seguinte, né, ao presidente Lula, ao presidente da África do Sul, Matamela, perdoa se eu falar errado aqui, o nome dele, pronunciar errado, né, Matamela Cyril Ramaphosa, né, que ele é o presidente, é um nome complicado, desculpa, mas bem que você conseguiu falar, eu não conseguiria. A gente tenta aqui, né? Enfim, esse documento vai ser entregue, como o Renato disse, no ano que vem, o G20 vai ser realizado lá na África do Sul. Então, esse momento, repito, do dia 15, né, com a plenária, vai ser muito importante, e é importante que todo mundo esteja no Rio de Janeiro, né, Renato? É importante que todo mundo tenha realmente a consciência de que, se a gente quer mudar o mundo, se a gente quer incidir nas decisões mundiais aí dos países, né, do G20, né, dos países emergentes, enfim, dos países mais ricos, a gente tem que estar lá, né? E aí é que eu quero que você faça a convocação. Nós estamos convocando, mas eu queria falar antes ainda que nos 3 dias nós vamos fazer feiras populares em todo o espaço lá do G20, que tem um espaço, uma área grande, onde todos os segmentos, o MST, nós das centrais sindicais, os trabalhadores em agricultura, outros trabalhadores com artesanatos, com cultura, vão ter um espaço de feiras para vender produtos, alimentos, mas não só isso, para que também a gente apresente o que as entidades construíram ao longo dos anos, seus materiais históricos, materiais de proposta que nós vamos estar apresentando. Então vai ter uma grande feira, em torno de 100 barracas construídas ao longo do espaço que está sendo construído lá pelo governo. Mas o fundamental, André,
que assim, tudo é uma construção. Nós viemos construindo o G20 já pensando na COP30, que vai ser o ano que vem, em 2025, lá em Belém do Pará, onde essas propostas que nós vamos estar trabalhando com a sociedade civil, com os segmentos, com as entidades do movimento popular, do movimento de moradia, movimento de favelas, do movimento sindical, vão ser contribuições onde nós vamos estar levando para o debate na COP30 lá em Belém do Pará em 2025. O indicativo é que seja no mês de novembro. Então, nós também vamos estar fazendo essa construção para levar para a COP30. É importante dizer, por exemplo, o Renato está falando agora sobre a COP30, né? Essas decisões, enfim, as demandas que a gente leva agora para as discussões, né, em nível mundial, dos líderes mundiais, né, para que a nossa pauta incida nas decisões desses países, ela não é uma coisa imediata, mas é um passo fundamental para que nossas pautas realmente comecem a fazer parte das políticas que são tocadas, que são desenvolvidas nos países. Não só no Brasil, a gente esteve aqui com o Sérgio Nobre falando sobre isso, exatamente, mas pensando em nível global. Por quê? Porque a gente tem muitos problemas. O próprio problema da inclusão social ou da exclusão social. A gente pede inclusão social, pede mais empregos, geração de emprego e renda. Isso é uma coisa comum a países. É um problema que vem sendo enfrentado por vários, que sempre foi enfrentado por vários países e que precisa ser pensado de uma maneira conjunta, né, para que você tenha soluções. E aí a gente pode citar um exemplo. Por que tem que ser conjuntas? A própria tecnologia, que vem tirando postos de trabalho, e a gente tem que proteger o trabalhador, isso é uma coisa comum a todos os países, não é só o Brasil, não é só aqui que os postos de trabalho estão sendo substituídos por máquinas, por robôs, por computadores, mas é uma coisa de outros países. Então uma solução conjunta funciona melhor, não é isso, Renato? É verdade. Se a gente observar, o presidente Lula, todos os países que ele tem participado, lá nos fóruns da OIT, do Blinks, ele tem dito o seguinte: tem duas coisas que ele leva ali como para ele como fundamental, que é a paz no mundo, acabar as guerras e a questão da pobreza no mundo todo. Por que os países ricos não podem contribuir com os países menores que têm uma dificuldade para acabar com a pobreza? Porque quando a gente fala em pobreza, fala em morador de rua, a gente olha... Eu sou de São Paulo, a gente olha aqui a capital de São Paulo, mas eu fui no Rio de Janeiro também, acontece. É no Brasil todo, mas não é só no Brasil. Nos Estados Unidos tem moradores de rua, na Itália tem moradores de rua, na Rússia tem moradores de rua, então nos grandes países, na China tem, então é uma coisa que ela é global, então nós temos que pensar globalmente. Como você colocou, que o nosso presidente Sérgio Nobre colocou, as nossas propostas que nós vamos debater e apresentar não é só para o Brasil. Elas são para o Brasil e para o mundo. E aí nós vamos construindo. Também não vamos achar que vai resolver tudo a partir de um G20, que se tivesse resolvido, quantos anos já tem G20? Mas a gente vai avançando no debate nessas pautas e mostrando para os governantes o que está acontecendo e qual é o nosso pensamento sobre o clima, sobre o emprego, sobre essa questão da fome, essa desigualdade social, que é um fenômeno mundial, não é só do Brasil. Agora, o Renato fala sobre as decisões do G20, só de a gente poder ter o G20 social, que foi uma criação lá em 2008 do governo, no segundo mandato do governo Lula, isso já é um grande avanço, porque a gente já tem a condição de dialogar, né, com essas outras instâncias de poder. Então, é muito importante o G20 social, por isso que é importante o engajamento, a participação de todos. Quem não puder estar no Rio de Janeiro vai participar pela rede social, vai se engajar na rede social, hashtag G20 social nesses 3 dias. E o que mais que a gente pode trazer aqui? Pelo menos assim, com a nossa conversa aqui, Renato, e com o que eu já conversei com o Sérgio Nobre, o espírito, o astral para esse G20 social, para esses 3 dias, está muito bom, né? Então, clima de garra mesmo, de luta, e pela imagem, né, que a gente desenha de como vai ser o evento, com as atividades autogestionadas, que são aquelas, por exemplo, a CUT organiza a sua própria atividade, a MST a sua, as centrais, enfim, mas também pelas feiras, pela cozinha solidária. O exemplo de cozinha solidária vai ser uma coisa muito bonita. Então, é uma coisa que enche a gente de, não só de expectativa, mas de esperança. É esse o clima mesmo, Renato? É esse. A construção está sendo feita, tem um empenho do governo federal, da Prefeitura do Rio de Janeiro, do governo do Estado do Rio de Janeiro. Agora, para que isso aconteça com muita força, como você colocou,
tem que ter participação popular. Uhum. E a gente tem ido no Rio de Janeiro, conversado com os movimentos do Rio de Janeiro, estamos mobilizando o Brasil todo, nós, a CUT, as nossas CUT estaduais, estão mobilizando as suas caravanas para ir para o Rio de Janeiro, e eu tenho certeza que a participação popular, seja presencial lá nos 3 dias no Rio de Janeiro, e também pelas nossas redes sociais, que as pessoas vão estar podendo acompanhar e fazendo contribuição, isso vai fortalecer muito essa organização dos movimentos sociais no Brasil, que também fortalece o nosso presidente Lula para que ele mostre para o mundo quanto o Brasil está preocupado com essa pauta que nós tratamos aqui. E é papel da CUT, né? É bom a gente, para a gente encerrar essa conversa aqui, né? Para finalizar, salientar o papel fundamental que a CUT tem. A CUT organiza o L20, que é um dos grupos de engajamento que trata dos temas do trabalho. A CUT organiza esse grupo, e isso reforça, ressalta, destaca, e mais outros termos aí, o papel da CUT na defesa da classe trabalhadora, na nossa defesa, na defesa de você que está nos assistindo, enfim, na defesa de uma sociedade mais justa. Então a CUT cumpre com o seu papel, não é, Renato? Ela cumpre. A CUT não é uma central só de sindicatos que está lá discutindo só a pauta do trabalhador, aquele trabalhador formal com carteira assinada. Nós temos atuações no movimento de moradia, nos trabalhadores que não têm carteira assinada, que são trabalhadores ambulantes, e os trabalhadores que hoje trabalham em home office, que trabalham em serviços precários, e essa é a preocupação da CUT. A CUT nasceu para ser uma central sindical que tem um olhar para todo o segmento da sociedade. É isso que a CUT tem feito e eu tenho certeza que é isso que a CUT vai continuar fazendo. Muito bem, Renato, queria agradecer a sua participação aqui nesse nosso bate-papo. Renato Zulato, secretário-geral da CUT, deixar aqui o espaço aberto para você dar o seu... Só não pode falar de futebol, por favor. Vamos deixar o futebol de lado, mas enfim, suas considerações, consideração final, né? Quando parece coisa de debate, né? Deixe suas considerações. Enfim, a palavra é sua para você mandar seu recado aí para a gente. Mas poder... eu vou falar de futebol até porque é uma superação. Eu sou santista, meu time caiu, mas está subindo. E outros podem cair, mas tudo bem. Mas é isso, André. Eu acho que o nosso papel daqui até o dia 14, a CUT com as suas redes sociais, nós lá nos locais de trabalho, os sindicatos fazendo isso, é convocar uma participação grande de pessoas, mas não só isso. Aqueles que não puderem ir vão estar recebendo, nós produzimos um documento da CUT falando dos 3 eixos, onde nós vamos estar entregando para quem estiver no Rio de Janeiro, mas também vamos levar para o local de trabalho. Vamos passar para que o sindicato, dos químicos, dos bancários, metalúrgicos, dos trabalhadores de saúde vão estar levando isso, porque os trabalhadores vão estar ouvindo pela imprensa o que é o G20, mas com certeza a grande mídia vai dar um enfoque mais o viés que a gente precisa, no oficial, né? Que é lá o G20 dos líderes de Estado, dos presidentes, e nós vamos dar um enfoque maior na nossa construção da sociedade civil participando, e eu acho que esse é o nosso objetivo. Então eu queria agradecer em nome da Secretaria-Geral da CUT essa oportunidade de estar trazendo aqui o que o Sérgio Nobre, nosso presidente, já falou da importância política do G20, a gente está trazendo já uma parte mais organizacional, e eu tenho certeza que daqui até o dia 14 a gente tem ainda algumas coisas, e se tiver nós vamos estar vindo aqui para trazer, porque nós ainda precisamos construir outros documentos junto com outros segmentos da sociedade mesmo. Nós vamos entregar para o presidente Lula um documento que ele foi debatido, construído com os movimentos sociais, com o movimento sindical, com os movimentos populares. Então, e eu tenho certeza que o presidente vai ficar muito feliz porque ele tem uma visão social com a eleição dele, com a reeleição dele. Ele trouxe de volta esse debate dos conselhos participativos, coisa que ficou 6 anos escondido, sem que a gente tivesse a oportunidade de fazer o debate. Foi destruído, né? Foi destruído. Tentaram destruir o movimento sindical, os movimentos populares, a gente resistiu, sobreviveu. O conselho já começou a ser destruído lá no Temer. Conselhos, então, não tinham mais. Era aquele, assim, quanto mais longe a população tivesse dos debates para aqueles governos, era isso, que é diferente de hoje, né? Certo. Então, a gente está apostando muito nessa construção, porque eu
sou oriundo do movimento popular, da igreja, então, assim, eu cheguei até o movimento sindical vindo desses debates, principalmente nos territórios, nos bairros, que eu acho que a gente tem que voltar muito a fazer isso, senão a extrema-direita está avançando no espaço que era nosso, e eu acho que nós temos que fazer uma reflexão pensando que nós vamos voltar a ter um Brasil melhor, uma cidade melhor, um estado melhor, se a gente estiver dialogando com os trabalhadores na periferia e com os jovens, com os negros, com os idosos. Então, nós temos que estar atentos a voltar para os nossos territórios. Esse é um grande debate que a gente está travando aqui, a partir de uma avaliação até do que foi a última eleição para prefeito no Brasil todo. E só para ilustrar, para concluir, ou para complementar aqui o que o Renato disse, né, a construção, todas as propostas que foram feitas para que esse documento fosse construído, que ele vai ser finalizado lá no G20 Social, o nome do site que recebeu essas propostas chama Brasil Participativo. Então, o próprio nome já dá o espírito da coisa. Brasil Participativo é assim que tem que ser, não é, Renato? É isso. É bom ressaltar também, André, que assim, o evento da organização do G20, todo ele vai acontecer na Praça Mauá e no entorno, quem conhece o Rio de Janeiro, onde tem uns armazéns locais ali antigos, eles foram ali, né? Na zona portuária, eles foram, tem um museu do lado, eles foram totalmente, né, deram toda uma manutenção, estruturados para receber um dos galpões, que é o Armazém 3, onde vai ser as cozinhas solidárias para receber 5.000 pessoas. Os outros, alguns vão estar montados, assim, uma estrutura para a mídia, para a imprensa ter seu espaço ali, de fazer suas organizações. E o Espaço Cobra, que é o maior espaço onde vão ser as atividades autogestionáveis, e esse debate do dia 15, dos 3 eixos, e tem uma possibilidade de também ter uma plenária grande, que cabe 7.000 pessoas, com o presidente Lula, ainda isso nós estamos vendo. Nós precisamos, e tem também, eu tinha esquecido, que no dia 15 à tarde, está na pauta do dia 15, nós vamos fazer um tribunal anti-imperialismo na Fundição Progresso, que é um outro espaço de cultura e lazer lá no Rio de Janeiro, aí fica lá na Lapa. Mas os 3 dias eles vão todo acontecer no entorno da Praça Mauá. Histórica Praça Mauá. História Praça Mauá. Muito bem. Dada a localização, falado sobre o G20, você está bem informado já. Continue acompanhando aí o portal cut.org.br, as redes sociais da CUT, porque a gente vai atualizando aí ao longo dos dias com mais informações, enfim, para deixar você por dentro. E também nos dias 14, 15 e 16 de novembro, a gente vai estar lá para cobrir, para trazer tudo que acontece, para você ficar sabendo, para você conhecer, você que não vai poder estar no Rio de Janeiro, mas para você poder acompanhar. Então, a gente se fala no próximo bate-papo. Até lá!